Prezados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus reine no coração de cada um de vocês. Aos amigos também, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por sua companhia e estar sempre nos acompanhando nestes estudos e compartilhando também o nosso material, curtindo, comentando estes vídeos que são postados semanalmente, para assim estarmos compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado e vamos hoje ter mais um estudo. Terminamos aquela sequência de estudo desse terceiro trimestre de 2018 que falava sobre a batalha da fé. Semana passada foi o último estudo que falava sobre a nossa vitória por meio de Cristo Jesus. A partir de hoje, a partir desse último trimestre de 2018, nós estudaremos um novo assunto que tem por título Vem e Segue-me. Vamos falar um pouco aí sobre a importância de Cristo Jesus em nossas vidas, a importância de seguir a Cristo Jesus. E oxalá que nós possamos estar orando para que o Espírito Santo nos ilumine, para que assim nós possamos também assimilar esses ensinamentos que serão transmitidos através desses estudos neste último trimestre de 2018. Muito obrigado novamente a todos vocês e estejam orando sempre para que o Senhor continue iluminando o seu povo, iluminando a sua igreja, para que realmente todos nós possamos continuar seguindo a Cristo Jesus. E é um chamado também a você que talvez ainda não tenha aceito a Jesus, então é a oportunidade para você ouvir esse chamado e passar a seguir a Jesus como teu Salvador. Os nossos recadinhos básicos, o primeiro dele hoje será: não deixe de utilizar o material adicional aí, que são essas meditações diárias para a realização do culto matutino e para a realização do culto vespertino, textos bíblicos e também alguns pensamentos inspirados que vão te ajudar muitíssimo na hora de realizar o teu culto matutino, o teu culto familiar, tá bom? Não deixe de utilizar esse material, foi preparado exclusivamente para vocês. Não deixe também de continuar compartilhando os nossos vídeos aí, sempre postados no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva também em nosso canal ali no YouTube, é fácil, é rápido, basta um clique para você se inscrever e também acione a campainha para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo, sempre que um novo vídeo for postado. E também curta a fanpage ali no Facebook que nós utilizamos para compartilhar o nosso material, tá bom? E este vídeo e tantos outros aí você pode compartilhar com todos os seus contatos através das redes sociais que você esteja utilizando. E não deixe também de deixar o seu comentário para nos ajudar. Ou seja, sempre que você curte, sempre que você compartilha, sempre que você comenta os vídeos, você está nos ajudando. Então, desta maneira, que nós, ou eu, peço a vocês que continuem curtindo, compartilhando e comentando esses vídeos, ok? Muito bom. Que Deus, então, possa nos abençoar no estudo de hoje e que o Espírito Santo venha a ser o nosso guia. Nós vamos falar sobre o primeiro tema, que é o dom de Deus. E sempre que nós falamos de dom, nós estamos falando, logicamente, no aspecto espiritual, nós estamos falando de algo que não provém diretamente do homem. Dom, presente, regalo, dádiva concedida. E quando se fala em dom, é algo que se recebe sem mérito algum, ou sem nenhum tipo de merecimento, ou que o homem tenha apresentado algum tipo de mérito para receber um determinado dom. Ainda mais quando se trata do dom que provém de Deus. O que você e eu tivemos que fazer para receber o dom de Deus? O dom de Deus que nós vamos estudar hoje aqui trata-se exclusivamente de Cristo Jesus. O que foi necessário que você e eu fizéssemos para que Deus nos desse este sublime dom que é Cristo Jesus? Nada. Unicamente pela graça de Deus, unicamente por sua misericórdia, unicamente por sua bondade foi que Cristo ele nos foi dado como um dom. E é justamente a pessoa de Cristo que nós vamos estudar. E aqui, quando nos fala de dom, não fala única e exclusivamente do dom que é a pessoa de Cristo Jesus. A nota de introdução, ela faz o seguinte argumento, apresenta o seguinte argumento: os dons de Deus
aqui já torna plural aquilo que Deus nos oferece, estão à disposição de todos nós, são outorgados pelos méritos de Jesus, quem se entregou pelo mundo. Então veja que nós temos um dom principal, e este dom principal é Cristo Jesus, e através dele todos os outros dons são concedidos àqueles que buscam a Cristo Jesus. Então, são outorgados a nós pelos méritos de Jesus, porque foi Ele quem se entregou por nós, foi Ele que morreu na cruz por nós. E o Senhor, Ele tem esta preocupação por nós. A nota segue dizendo lá no final que o Senhor ele tem se preocupado muito para que tudo seja agradável e prazeroso para nós. Porém, Ele tem feito esforços grandiosos para prover-nos com um dom, por meio do qual possamos aperfeiçoar um caráter cristão de acordo com o modelo de Cristo Jesus. Então, para que nos são outorgados os dons? Primeiro, o primeiro dom, Cristo Jesus, é outorgado para a nossa salvação. Sem este dom inefável, realmente nós estaríamos ou continuaríamos perdidos. E todos os dons que nos são concedidos através dos méritos de Cristo Jesus, eles são nos dados para que nós possamos aperfeiçoar o nosso caráter cristão de acordo com o nosso modelo, que é Cristo Jesus. Então, tudo que nos é concedido, ele deve redundar de alguma maneira para glorificar a Deus. O fato de aperfeiçoar o nosso caráter também é para glorificar o nome de Deus. Então, estabeleçamos isso para que nós possamos entender claramente, não só o estudo de hoje, mas todos os demais estudos, que todos os dons provêm de Deus através dos méritos de Cristo Jesus. Beleza? Então, o maior dom, como nós já viemos falando, já estamos falando já aí, é o próprio Cristo Jesus. Em São João 3,16, o verso áureo da Bíblia, que todos nós conhecemos de memória, fala que Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele enviou seu próprio Filho. Este amor que Deus ele sentiu pelo homem é um amor que nós não podemos compreender, é algo incompreensível para qualquer criatura. Porque Ele amou a humanidade a ponto de entregar o próprio Filho. Por isso que João amou o mundo de tal maneira, ou seja, talvez não, faltou até mesmo ao apóstolo João as palavras corretas para poder descrever o amor que Deus ele sentia e sente pela humanidade. Assim que ele nos concedeu este dom, o seu próprio Filho unigênito, para que pudesse então nos conceder a vida eterna. Veja só que aqui já nos demonstra uma outra situação interessante. E é o fato de que o amor de Deus, ele veio antes, ou veio primeiro. Não porque nós tenhamos amado a Deus, não porque nós tenhamos buscado a Deus de maneira alguma. Porque o homem jamais buscou a Deus. Cristo, ou Deus, foi que veio buscar o homem. Deus buscou o homem através de Cristo Jesus. Ele nos amou e enviou o seu Filho. Na verdade, o amor, ele é característica de Deus. Já diz São João também que Deus, ele é amor. Faz parte do caráter de Deus o amor. Ainda que o caráter de Deus tenha sido tão atacado pelo inimigo, por Satanás, Deus ainda segue demonstrando, através do plano da salvação, que a essência do seu caráter é amor. E a maior revelação disso é justamente o sacrifício de Cristo Jesus. O maior dom que Deus ele concedeu à humanidade. É um presente que a humanidade realmente não merecia. A humanidade merecia a morte, a humanidade merecia o castigo eterno, mas Deus, através do seu dom inefável, como fala Paulo, que é justamente o seu amor, agora ele nos concede a Cristo Jesus para que tenhamos a vida eterna. Todo aquele que crer, então, em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna. A nota, em suas primeiras linhas, fala assim: Deus tem nos suprido não só com benefícios temporais. Os benefícios temporais são
todos aqueles benefícios que nós desfrutamos no nosso dia a dia. Sol, chuva, ar, alimentação, trabalho, saúde, etc, etc. Esses são dons temporais. E Deus não tem nos suprido apenas com esses dons. Ali fala, Ele também tem feito provisão para o nosso bem-estar eterno. A preocupação de Deus com os seus filhos, ela extrapola o limite do temporal. Vai além disso. Talvez muitos pais se preocupam com seus filhos apenas para que eles tenham benefícios materiais e tratam de trabalhar horas a fim para poder conseguir ou deixar para os seus filhos um bem material. E poucos se preocupam em deixar para os seus filhos uma herança espiritual, uma herança bíblica e etc. E Deus, Ele vai além disso. Ele se preocupa por aquilo que nós precisamos materialmente, mas, sobretudo, e de maior importância, é a preocupação de Deus para que nós possamos ter, ou para que nós possamos viver a vida eterna. Por isso que Ele mandou este dom inefável que é Cristo Jesus. Muito bem. Nós vivemos em meio a trevas. E em meio às trevas, nós devemos buscar a verdadeira luz para que a consciência possa ser iluminada. E o apóstolo João disse que Cristo, justamente quando veio ao mundo, ele veio para brilhar em meio às trevas, porque ele era a própria luz, nele estava a vida, ele era a luz dos homens. E ainda diz mais o mesmo apóstolo, Cristo, dizendo, sou a luz do mundo. Assim que unicamente pode iluminar as trevas reinantes a verdadeira luz. E a verdadeira luz é Cristo. E é através dele que este mundo poderá ser iluminado. As pessoas hoje em dia buscam uma iluminação através do conhecimento filosófico, buscam a luz através da obtenção de bens materiais, buscam a luz através de outros deuses, de criaturas que também precisam de luz, e buscam a luz através de diversos meios que, na verdade, acabam levando a pessoa para longe da verdadeira luz que pode iluminar a consciência da pessoa. Porque a única luz verdadeira é Cristo Jesus. Então, Cristo veio a este mundo para iluminar o mundo, para fazer com que a sua luz pudesse brilhar neste mundo. Unicamente o crente em Cristo pode receber a vida eterna. Unicamente o crente em Cristo pode ter a sua consciência iluminada. Por que a importância de iluminar a consciência? A consciência ela é necessária para que nós possamos perceber o momento crucial que a humanidade vive. É necessário que nós estejamos conscientes da nossa condição também. É necessário que nós estejamos conscientes da nossa necessidade de Cristo. É necessário que nós estejamos conscientes que sem Cristo nós continuaremos vivendo em trevas. Então, a consciência ela deve ser iluminada. E unicamente Cristo é quem pode iluminar a nossa consciência para que nós estejamos a par da nossa necessidade, da nossa condição por natureza. O pensamento diz assim, se não recebermos nenhuma luz do sol da justiça, não teremos ligação com a fonte de toda luz. E se esta vida e luz não permanecerem em nós, jamais nos salvaremos. Então veja só, não é apenas ter a consciência iluminada, mas permanecer nesta luz. Permanecer com a consciência iluminada, com a vida iluminada. Nós precisamos ser, sim, iluminados com os raios do sol da justiça que é Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, ele cumpriu alguns objetivos. E entre esses objetivos estava libertar o ser humano. Era necessário, então, um grande sacrifício.
E aqui nós já vemos a lei do serviço, a lei do sacrifício. E esse sacrifício foi feito para que Cristo ele, então pudesse encontrar o ser humano e pudesse então neste ser humano resolver o problema do pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta universal, fala que Cristo veio para tirar os nossos pecados. Não somente os nossos, mas também o pecado de todo o mundo. Então veja só que era necessário este sacrifício imenso para que aquela barreira que nos impedia de chegar até Deus pudesse ser tirada completamente. O texto bíblico fala que os nossos pecados, as nossas transgressões, nos fizeram uma barreira entre nós e nosso Deus. Para isso era necessário então que Cristo viesse. Era necessário um grande sacrifício por parte de Cristo para que os nossos pecados eles pudessem ser tirados, para que os nossos pecados eles pudessem ser expiados. Veja só o que diz aqui o pensamento inspirado com relação ao que envolve também este sacrifício de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que era tão somente o sacrifício ali na cruz. Mas diz o pensamento inspirado, deixou as cortes do céu e veio a este mundo estragado, a este mundo imundo e contaminado pelo pecado. Praticou a abnegação e sacrifício próprio, descendo mais e mais na senda da humilhação, para que possamos ser enriquecidos e exaltados. Jesus estava lá em sua glória, em sua majestade, em sua corte celestial. Mas o que ele fez? Deixou tudo aquilo e veio a este mundo contaminado, a este mundo impuro e imundo. E aqui ele praticou a abnegação, o sacrifício próprio. Ele foi mais fundo na senda da humilhação. Para quê? Para que você pudesse ser enriquecido, para que você pudesse ser exaltado. A humilhação que Cristo passou, o sacrifício que Cristo teve que fazer, éramos você e eu que deveríamos ter passado pelo sacrifício por esta humilhação. No entanto, agora nós somos em Cristo Jesus enriquecidos e exaltados. Creio, irmãos e amigos, que nós realmente devemos glorificar a Deus por este tal amor, este imenso amor que Ele tem para com cada um de nós. Ele veio para que nós tivéssemos aí esses tesouros perduráveis, esses tesouros que durarão pela eternidade. E por conta disso, o ser humano agora, ele pode aparecer diante do trono de Deus. Porque ele está em um novo status por causa de Cristo Jesus. E é um status por conta do perdão que recebeu e por conta da justificação. Ali fala que na cruz, as nossas ofensas foram mortas em Cristo Jesus. E Jesus, então, através do seu sacrifício, ele justifica o homem. Então, como pode aparecer agora o ser humano diante do trono de Deus? Ele aparece em Cristo Jesus como uma pessoa justificada. E o que significa, então, passar da condição de morte a uma condição de perdão e justificação? Uma mudança de status. Antes condenado, por conta dos pecados, mas ao vir Cristo Jesus, os nossos pecados foram lançados sobre Ele, foram colocados em Cristo Jesus os nossos pecados. O nosso castigo passou a ser o castigo de Cristo Jesus. A nossa condenação passou a ser a condenação de Cristo Jesus. A justiça de Cristo, ela passou a ser nossa justiça, somos justificados. Quando Cristo levou os nossos pecados, nós somos perdoados de nossos pecados. Então ocorre essa mudança de status. Antes, injustos diante de Deus, mas em Cristo Jesus nós mudamos para um status de justificados diante de Deus.
Todo dom é assinalado pela cruz e traz a imagem e a inscrição de Jesus Cristo. Apenas para ratificar o aspecto do dom. Todo dom, ele leva o sinal da cruz. Ele leva a inscrição de Jesus Cristo. Todo e qualquer dom que nós temos, ele tem que ter esta marca registrada. Todas as coisas provêm de Deus, desde os menores benefícios até a maior bênção. Tudo flui através do único conduto. Uma mediação sobre-humana salpicada com um sangue cujo valor é inestimável, porque era a vida de Deus em seu Filho. Então, por conta deste sangue, por conta do sacrifício de Cristo Jesus, de valor inestimável, incalculável, a condição do homem, então, é uma condição de um ser perdoado e justificado diante de Deus. E é interessante que a obra de Cristo ela tem que ser considerada completa em todos os aspectos. Muitas vezes nós pensamos que talvez nós podemos completar um pouco a obra de Cristo. Podemos, eu vou dar uma mãozinha aqui porque talvez pensamos que essa obra está incompleta. Mas a obra de Cristo, ela é completa. E isso nós devemos entender claramente. Cristo não apenas morreu na cruz, mas depois da sua ressurreição, ele continua trabalhando em favor da redenção do homem. Ele continua apresentando o seu sangue diante de Deus por conta daqueles que o aceitaram. E é justamente a intercessão em favor do ser humano que Cristo realiza neste momento no santuário celestial. E é uma obra que está sendo realizada depois da cruz. É um ministério em favor de cada pecado. O apóstolo João, ele diz que temos um advogado. Vale destacar que não é qualquer advogado. Nós temos um advogado que realmente nos entende. Nós temos um advogado que ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, um advogado que foi tentado em tudo como nós somos tentados, um advogado que ele consegue entender a tua e a minha necessidade, porque ele passou pelas coisas que nós passamos, porque ele sofreu aquilo que nós sofremos. E é justamente isso que dá a Cristo a capacidade de interceder por nós. Que dá também a Cristo a capacidade de interceder por nós, de ser o nosso mediador. E ali nos diz que é um advogado, não qualquer advogado. Ele é um advogado substituto. Assim como a morte de Cristo foi uma morte vicária, a intercessão de Cristo também é uma intercessão vicária ou substituta. Porque ele se coloca em nosso lugar. Normalmente, um advogado aqui no âmbito da nossa justiça, ele apenas se apresenta em nome do seu cliente, mas jamais vai se colocar no lugar do cliente se este tiver que receber algum tipo de condenação, enfim, não se colocará no lugar. O nosso advogado, ele se colocou em nosso lugar. Ele levou o nosso castigo. Ele suportou as nossas dores. Entende? Então, a intercessão de Cristo, ela é uma intercessão vicária, assim como foi a sua morte. E ele intercede por nós, porque foi ele que morreu por nós. Foi ele que ressuscitou dentre os mortos por nós. É ele que está à direita de Deus agora, intercedendo por você e por mim. Portanto, a pergunta é: quem é que pode condenar os filhos de Deus? Quem é que pode condenar aquele que tem a Jesus como seu advogado e intercessor? A nota diz assim: Jeová não considerou o plano da salvação completo enquanto investido apenas de seu amor. Colocou ao seu lado um advogado revestido de nossa natureza, como nosso intercessor. A obra oficial de Cristo é apresentar-nos a Deus como seus filhos e filhas. Ele intercede em favor dos que o recebem. Pagou-lhes o resgate com o próprio sangue. Pela virtude de seus méritos,
dá-lhes poder de se tornarem membros da família real, filhos do Rei Celestial. Então nós temos um intercessor que ele tem uma natureza, como diz aqui, como a nossa, transformada. Natureza como a nossa, uma natureza humana transformada. Uma natureza humana sem pecado nenhum, sem mancha, uma natureza humana pura. E é este intercessor que está diante de nós. A intercessão de Cristo, ela é essencial para nós porque ele está constantemente apresentando em favor de nós o seu próprio sangue. E que é uma bênção para nós. Porque graças a esta intercessão, graças ao fato de Cristo se apresentar como nosso advogado substituto, nós temos aí, dia a dia, o perdão de nossos pecados. Toda vez que nós confessamos os nossos pecados, o sangue de Cristo ele nos cobre com a sua justiça e somos justificados. A justificação, ela ocorre em um momento, no instante em que nós aceitamos a Cristo, somos justificados, mas dia a dia, toda vez que nós confessamos os pecados, nós seguimos sendo justificados, ou seja, seguimos sendo perdoados. Os nossos pecados, eles são perdoados e somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Assim que o maravilhoso e supremo dom que nos concede Deus é o seu Filho. E através dele, através daqueles que creem em Jesus como seu Salvador, receberá esta pessoa, então, a vida eterna. Diz o apóstolo Paulo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E João também afirma que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Então veja que através de Cristo nós receberemos ou recebemos a vida eterna. A vida eterna que é exclusivamente propriedade de Deus. E Ele concederá a vida eterna a todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Se Deus, através de Cristo, nos concede a vida eterna, o resultado do pecado ele continuará sendo morte. O resultado do pecado continuará sendo morte eterna. A vida eterna, ela não é inerente ao homem. E o homem só pode possuir a vida eterna através de Cristo Jesus. O homem não pode conquistar de nenhuma maneira a vida eterna. Há pessoas que nós devemos conquistar, não se conquista a vida eterna. Sabe por quê? É dom. E dom não é algo que você conquista. Aquilo que você conquista e recebe é por causa de méritos. É obrigação de te pagar. Então veja só que interessante. Se a vida eterna não fosse um dom, Deus estaria na obrigação de nos conceder, porque nós conquistaríamos a vida eterna. Mas não é assim. É por isso que diz que o homem não pode conquistar a vida eterna, porque é um dom. Ela é dada gratuitamente se crê em Cristo como seu Salvador pessoal. Então veja, queridos, que é necessário que creiamos em Jesus como nosso Salvador para que nós possamos receber mais este dom, que é o dom da vida eterna. E Deus ele tem um desejo para aquele que ama e busca a luz do mundo. E é justamente que eles ouçam a voz do bom pastor e sigam o bom pastor. Como diz o título da lição para esse trimestre, vem e segue-me. É obra de Cristo que nós sejamos atraídos a Ele, para que nós possamos sair daquilo que é falso, para sair daquilo que é espúrio, para a verdade. É por isso que ele diz, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, que nós possamos realmente seguir a Jesus por essa estrada real. Que não possamos ser desanimados
diante das circunstâncias difíceis que se apresentam em nossa vida. Nós temos alguém que nos conhece, nós temos alguém que morreu por nós, nós temos alguém que está intercedendo por nós, nós temos alguém que está disposto a dar a nós todos os dons que nós precisamos para a nossa vida espiritual e também para a vida espiritual. Nós devemos estar conscientes deste grande presente que Deus tem concedido a nós e nós devemos apreciar esse dom. Quando nós temos algo que é de rara beleza ou algo que é muito caro, a tendência é que nós apreciemos isto, porque vale muito. E às vezes nós não mostramos, muitas vezes deixamos bem guardado e cuidamos com muito carinho e amor, porque é algo valioso. Portanto, apreciemos o grande dom, apreciemos a Cristo Jesus que morreu por nós. Apreciemos o dom da vida eterna que nos é concedida por intermédio de Cristo Jesus. E apreciemos todos os outros dons que nos são concedidos por causa dos méritos de Cristo Jesus. Devemos abrir o nosso coração a Deus. Devemos introduzir a Cristo no templo da nossa alma e expulsar assim todos aqueles ídolos que podem nos afastar de Deus. É Ele que deve fazer florescer em nós as flores belas e fragantes. É Ele que tem o poder para impartir em nossa vida a mansidão, a humildade. É Ele que pode transmitir ao nosso caráter a pureza, a nobreza. É Ele que pode nos fazer completos. Unicamente Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar e que Cristo venha fazer morada em nosso coração. Este é meu desejo e oração em Cristo Jesus. Amém.